Barcelona, a gente está falando da estrutura do clube, seja técnico, ambiente, é o maior culpado pelo mau desempenho de seus reforços, e não necessariamente só os jogadores. Pode começar, Vitor Sérgio Rodrigues. Essa frase é verdadeira ou ela é falsa? Barcelona é o maior culpado pelo mau desempenho de seus reforços. Escolheu errado, são caras bons, ele escolheu certo, e os caras que não estão rendendo. Cara, eu acho que é uma parcela, é uma culpa dividida, né? Acho que é uma culpa dividida. Barcelona teve o Valverde ali, que era um técnico que acho que não fez um grande trabalho. Os jogadores tiveram muito mal também. Agora, falar da estrutura, acho que não é o problema da estrutura, né? Enfim, como é maior culpado, eu vou botar falso. Para mim é dividido. Acho que os jogadores têm culpa nisso também. Esse debate vem, Formiga, em um momento que, quando a gente estava ali na reunião de pauta, a gente discutia, poxa, seria tão natural um jogador que já é bom chegar no Barcelona e arrebentar e melhorar aquilo que ele já era. Isso não vem acontecendo. A gente bota aqui uma tela com 5 contratações e todos os 5 jogaram mais no clube anterior do que no Barcelona. O que está acontecendo com o Barcelona? E aí vem a frase: Barcelona é o maior culpado pelo mau desempenho de seus reforços. Verdadeiro ou falso? Cara, eu acho que é falso, porque a gente tá falando, por exemplo, de um Arthur que teve minutagem suficiente para entregar mais. A gente tá falando de um Griezmann, que eu acho até um pouco exagerada a percepção. A gente tá falando de um Griezmann que tá próximo dos números do Neymar na primeira temporada, e acho que a avaliação em cima do Griezmann, ela é muito mais cruel. Eu entendo que o Neymar, ele era uma promessa ainda, e ele entregava momentos de encantamento. O Griezmann teve toda a resistência de chegar. Se ele chega com esses números na temporada anterior, aquele diria sim de primeira, que teve o não para depois ter o sim, então ele já chegou com uma resistência. Eu acho que se é na temporada anterior, a avaliação em cima do Griezmann seria outra. Então eu acho que o Griezmann desses aí tá jogando até mais do que uma galera. O De Jong tem uma questão de física do meio campo do Barcelona que eu acho que é sobrecarregado. O Coutinho, acho que é muito mais culpa dele. O Dembélé nem se fala, gente. O Dembélé se machuca, irresponsável, se atrasa. Não acho que seja a culpa do Barcelona. Eu estou mais com o Vitor, que acho que é dividido, porque o Barcelona fez contratações que funcionaram muito bem há um tempo atrás. O Suárez é um exemplo, o Neymar é outro exemplo. Rakitic. Mas peraí, gente, o Titi, se não tivesse machucado, era um exemplo. O Ter Stegen é outro exemplo. Eu acho que recentemente tem mais exemplos que deram certo que deram errado. Mas assim, para você voltar no Suárez, você apelou. O Suárez não é uma contratação. Não, na década, né? Se você pegar na década, o saldo é positivo. Não, na década sim, mas assim, estamos falando de um momento mais desses caras aqui, porque até 2015, com o Neymar, aquela coisa, deu tudo certo. O time vai lá e ganha a Liga dos Campeões. Depois mete o Neymar, e principalmente depois da saída do Neymar, qual é o jogador que chegou, e acho que o Ter Stegen vai ser a única exceção dos mais recentes que chegaram aí, que tem um impacto tão grande. Mas qual o Ter Stegen chegou junto com o Rakitic, pô. Mas qual você não compraria aí? No momento em que o Barcelona... E com o Suárez. Exato. Chegaram juntos, Rakitic, Suárez e Ter Stegen. Então o Ter Stegen nem conta, porque ele já tá lá há bastante tempo, desde 2014. Não, mas é mais recente, tem... Mais recente tem um Titi, que é porque se não tivesse se machucado, ele teve momentos bem bons. Então, assim, eu acho que você consegue ter figuras ali que entregaram o que estava proporcional para eles entregarem mesmo. Mas aí você pega esses caras, a gente tem 5 figuras aí, quem você não contrataria no momento? Na hora que a bola estava quicando para você pegar, todo mundo queria o De Jong, todo mundo queria o Dembélé. O Coutinho, ok. O Griezmann, a mesma coisa, e o Arthur era o cara que chegou a ser comparado com o Xavi. Sim, não, você só está confirmando tudo aquilo que eu acho. Eu teria contratado desses 5, os 5, e hoje eu estaria reavaliando o que aconteceu comigo ou com eles para que a coisa não tivesse acontecido, né? Para que a evolução... Onde que está o problema? Porque, assim, eu teria contratado o De Jong, até o Dembélé eu teria contratado, talvez não pelo mesmo valor, mas, assim, poderia ter contratado todos esses que estão aqui. Agora, o que a gente está debatendo aqui é entender por que esses caras não vingaram, mas por que eles não corresponderam àquilo que a gente imaginava, ou pelo menos que eu imaginava. E aí, Mauro Betti, a frase para você analisar, Mauro já está nos escutando aqui, é a seguinte: Mauro, Barcelona é o maior culpado pelo mau desempenho de seus reforços. Essa discussão, estamos querendo entender por que esses caras não conseguiram jogar aquilo que eles já jogaram antes.
Bom, estamos de volta. Fui zoar a nossa troca de chave e caiu a minha chave geral e da rua inteira. Estamos completamente sem luz aqui. Você pode ouvir até o vizinho tem gerador, já está um barulhinho aqui do gerador do vizinho. Bom, o barulho do gerador do vizinho parece música dos Virguloides dos anos 90. Fantásticos, do Bagulho do Bomba. Grande composição de Ale Oliveira. Cara, assim, é para o Barcelona agora, é para o Real Madrid, de qualquer equipe no momento, né? Quem ganha, quem empata e quem perde são os jogadores. Entendo que a direção tem algumas escolhas erradas, como bem analisadas por você, Luizinho, pelo Vitor e pelo Bruno. A própria troca de treinador, da maneira como foi, eu já talvez não começasse a temporada com o Valverde. E ao trocar, o que você tem me parece um nome viável, até pela história, pela escola, pela filosofia de jogo, talvez nem tanto pela experiência, mas foi uma aposta que não sei se é a mais certa, no timing também preciso. Tem um monte de coisas que a direção do Barcelona não ajudou, algumas questões intestinas, literalmente intestinas, muita coisa que não funcionou, tal, como eu não estou conseguindo me funcionar. Agora acho que eu dei uma centralizada aqui, mas o fato é que estamos agora via celular. É muito mais o jogador que empata, que perde, que ganha, ainda mais com a identidade que tem mais que um clube, de quem muita gente nasceu em La Masia. Os jogadores têm que ser responsabilizados. Então não dá para dizer que o Barcelona, como instituição, ou seus dirigentes, corpo técnico, troca de diretores, um monte de coisa, são mais responsáveis. É o jogador. Eu entendo até essa questão de adaptação do Griezmann, vou dar mais um tempinho para ele, mas ele também criou uma certa animosidade, até com peças importantes do elenco, antes mesmo de chegar à Casa Blaugrana, mas eu entendo que é falso, porque são jogadores que devem responder mais pelas vitórias, empates e derrotas. Tem uma questão. Tem um jogador aí. Fala. Tem um jogador aí que eu livro a cara, que é o De Jong. Em parte porque ele chegou agora, e aí é um pouco do que falou o Mauro com o Griezmann, em parte também que o Barcelona não quer tomar a medida que tem que tomar, né? Você chegar e falar, ô De Jong, eu vou te botar para jogar na função do Busquets, que é a função dele. Aí você chega, só que aí você gera um atrito, né? Porque você vai ter que barrar o Busquets e tudo, ou vai ter que barrar o De Jong, aí você bota ali e faz uma composição e não tá rendendo melhor. Talvez isso aí seja um pouco de culpa. E um outro ponto que eu acho é que, se você olhar lá, já cantou certa vez o brilhante Paulinho da Viola, dizendo que dinheiro na mão é vendaval. E o Barcelona pegou 220 milhões do Neymar na mão e saiu gastando. Não era para gastar ali, não era para gastar no Dembélé ali, não era para gastar no Coutinho ali. Todo mundo sabia que o Barcelona estava com dinheiro pra caramba, que todo mundo ia inflacionar, e aí deu no que deu. Pro impacto que o Dembélé deu, o Barcelona ficaria sem o Dembélé aquela temporada tranquilamente. Tranquilamente. Então, e aí teve pressa para gastar. Normalmente, aprenda na sua vida. Na sua vida é o seguinte: toda vez que você tiver pressa para gastar o seu dinheiro, 90% das vezes você vai fazer merda. Aprenda isso. O Barcelona fez isso. Então, mas o que acontece, Formiga, e que eu acho que é o que mais me preocupa olhando para o cenário do Barcelona, é de repente... Tem uma dica boa aqui, hein? Boa, daqui a pouquinho a gente vai soltar mais uma, que a hein? galera desbloqueou também, a terceira dica com 3 mil likes, tá? Bate tudo até agora. Mas o que o Formiga, o que me preocupa? Há algum tempo atrás, né, se a gente for fazer, olhar assim, né, na linha do tempo, quando o Guardiola estava lá, estava muito claro, o jogador vai ser contratado pelo Barcelona, um ou outro não vai dar certo. Você vai lembrar do Ibrahimovic, um grande nome que não deu certo. Mas assim, você não vai ter outro cara desse tamanho que o Barcelona contratou, chegou lá e não vingou. Aí vem o Luiz Henrique também depois, né? Depois de algum período, aí vem todo aquele problema. Luiz Henrique, abracadabra, os caras jogam, mas o time, ele conseguia fazer vários daqueles jogadores melhorarem suas performances. E eu hoje, se eu sou um jogador top, Formiga, é claro que você jogar no Barcelona, você está com o seu status garantido, com tudo aquilo ali já. Mas, por exemplo, se eu sou o Griezmann hoje pensando eu preciso continuar melhorando, preciso continuar evoluindo e, de repente, até chegar num ambiente onde eu vou chegar e vou melhorar. Talvez eu não fosse para o Barcelona. Talvez hoje, se eu fosse um grande jogador, eu falasse assim, eu tenho o City, eu tenho o Bayern de Munique, eu tenho o Real Madrid, tenho o Barcelona... Coisa que outro dia, o Barcelona, você vai lá, a tática, aquela coisa toda seria muito fácil para o Barcelona. Hoje em dia eu já tenho essa dúvida. Não sei se o Barcelona está nas principais, está no top 3 dos melhores lugares para você evoluir.
hoje na Europa. Eu acho que alguém saindo da cultura do Atlético de Madrid e indo para o Barcelona, eu acho que é uma mudança para uma evolução, sim. Um abraço pro Arda Turano. Pelo menos para você. Não, mas aí, pelo menos para você entender essa outra cultura. Pode ser que você não evolua, porque você não se adapte a ela. Mas que é uma mudança radical, e aí o Barcelona ainda é essa reserva de cultura tática, assim, essa coisa. Você ainda olha para o Barcelona e fala assim: o Barcelona, se você quer ser um time, você quer ser um jogador super tático, essa cultura ainda existe nesse time do Barcelona? Depende da tática que você está falando. O Atlético também é um time super tático, mas é um outro tipo de tática, que eu acho que o Arda Turan já tinha ficado de saco cheio, e o Griezmann... O Barcelona está no meio do caminho que não sabe, acho que ele está meio sem identidade, acho que esse é o problema. Não, eu acho que ele está tentando recuperar. Inclusive, esses dias eu participei de uma gravação de uma live, e aí a gente está falando de Barcelona. E aí o que você tinha é essa tentativa de voltar para esse Barcelona mais guardiolista, né? Essa coisa mais de valorização e tal. E se imaginava até que com isso De Jong, Arthur e essas figuras iriam crescer de produção. Mas o Valverde, ele entregou o que ele foi contratado para fazer. Era para estancar uma sangria, para entregar competitividade, para ser um time um pouco mais pragmático, mais objetivo, e ele ficou a um passo de ser campeão invicto da Espanha e ficou a um passo, um ajuste, que talvez se aquele jogo se repita 10 vezes, aquilo não acontece de novo, de passar para um final de Liga dos Campeões e que provavelmente ele seria campeão. Então hoje a gente poderia falar de um Valverde campeão invicto na Espanha e campeão da Champions. O Valverde, ele foi crucificado por um negócio que ele foi trazido para fazer. Ele deu exatamente aquilo, tanto que o Piqué voltou a jogar bem, defensivamente o time ficou mais seguro, e depois a coisa degringolou no jogo contra o Liverpool, mas não era o padrão daquele Barcelona, e ele saiu como se ele fosse um ridículo que não deu o que era para dar. Naquele momento era. E o que você tinha tá aí, mostrando que o elenco envelheceu e o time não soube repor algumas figuras, que se insiste em algumas peças que estão sobrecarregadas, como Busquets, por exemplo, mas em termos de modelo, o Barcelona está tentando ser, sim, aquele time da volta do passe curto, de todo mundo próximo. Se isso vai voltar a funcionar, não sei, porque o futebol mudou de novo. O modelo hoje que faz sucesso, se você olhar para o próprio Guardiola, o Guardiola de 2020, ele não é o Guardiola de 2011. É totalmente diferente. Você pega o City, compara com aquele Barcelona, tem características, mas tem uma evolução ali. E o Barcelona também não é um outro Barcelona.